Olá, queridos, é um prazer, estamos aqui mais uma vez com Entre Gerações para ser mais um momento de bate-papo, de conversa. E você que está chegando hoje e que ainda não me conhece, meu nome é Fênix Seralha. Eu sou bacharel em Sociologia e Política e licenciada em Ciências Sociais. É sempre um prazer estarmos aqui para conversar. E nesta tarde, queridos, nós teremos um convidado especialíssimo. E é uma grande honra para mim conversar com esta pessoa. É professor, é pastor, é doutor, pós-doutorado também já tem no currículo dele. E a melhor coisa para mim, nisso que nós estamos apresentando, é porque ele é meu filho. Eu vou pedir para ele falar com vocês. Oi, mãe, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui, uma satisfação enorme para participar do podcast Entre Gerações. Uma alegria, viu? Muito obrigado pelo convite. A alegria, meu filho, o prazer é meu. E eu vou começar esta tarde. Sim, eu quero lembrar para você também, antes, que não esqueça de dar o seu like, não é? Compartilhe este vídeo, comente, pergunte, para que depois nós possamos ver mais o que estão pretendendo, querendo saber se gostou, se não gostou. Aqui nós estamos abertos, né? Cada um tem um pensamento, tem uma visão, tem uma escolha, e nós devemos, assim, nos respeitar mutuamente. Mas eu quero começar lendo para vocês. Sim, me desculpe, viu? Porque esqueci outra vez meu óculos claro. Eu tenho que botar. Eu vou começar lendo aqui para vocês um versículo que está no livro de Efésios, no capítulo 6, verso 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esse versículo aqui, Tassos, nós foi citado, aliás, não é, no seu livro, no primeiro capítulo, logo. E o questionamento que nós queremos saber é o seguinte, né? Como nós sabemos que existe essa vasta perseguição do mal, tanto espiritualmente falando, como também, né, pessoas que são levadas, são usadas, se deixam ser usadas para isso. Como que nós podemos, assim, por exemplo, resguardar mais aquele jovem que é vazio, que não tem conhecimento, né, dessas influências, desses cercos, né, que a vida traz? Esse último livro aí traz as estratégias do inimigo de nossas almas, como ele nos ataca. Por isso que esse verso do apóstolo Paulo, ele fala exatamente que por trás de tudo está o inimigo de nossas almas. E há duas estratégias de ataque. Nós mostramos lá no livro que uma estratégia é pela submissão, a brutalidade. Eu faço uma correlação com o faraó do Egito. Você viu isso aí, né? E a outra é do rei da Babilônia, que é a sutileza, que é a sedução. Então, porque o rei da Babilônia, ele deu a Daniel e seus amigos da comida do rei e da bebida do rei, para cooptá-los, seduzi-los. Então, os adolescentes no Brasil são muito atacados por essa segunda estratégia, da sedução, da cooptação sutil. Muitas vezes algo é entregue com aparência boa, mas a essência é ruim. Então, como é que a gente tem que proteger os jovens? Os educando, mostrando, abrindo os olhos dele para que vejam que por trás
de tudo o que vem do mundo contra as escrituras, o inimigo de nossas almas, com uma das estratégias para destruir a alma dos jovens. Então, eu acho que o primeiro passo é o conhecimento. Oséias 4,6 diz, né, o povo perece por falta de conhecimento. Então, é o conhecimento das estratégias do maligno que fará com que estejam protegidos contra esses ataques. Agora, assim, a gente sempre, nós sabemos, vamos dizer assim, que há uma onda, né, muito forte nisso tudo. Porque para onde a juventude vai, não é? Isso é na escola, isso é na faculdade, as influências, não é? Até dentro das próprias igrejas tem outros jovens lá também vulneráveis. E isso causa, porque a nossa luta é assim, contra um mar bravio, não é? Não é fácil. A família, quando é desestruturada de alguma forma, torna muito vulneráveis os seus membros. A família que é mais estruturada no Senhor faz com que haja ali um núcleo muito grande de resistência, com o pai exercendo a liderança, a mãe edificando lá e os filhos obedientes. Então, qualquer variação desse formato cria muita vulnerabilidade para os que estão no seio familiar. Isso é uma verdade. Mas não quer dizer que é o fim do mundo. Então, mesmo quando há situações diversas familiares, é importante entender que Deus é grande o suficiente para suprir essas situações. E um grande aliado também na proteção é a igreja. Então, assim, muitas vezes os pais criam os filhos fora da igreja, criam os filhos sem estudar as escrituras, criam os filhos sem autoridade e depois arcam com as consequências de uma criação mais frouxa. Então, a resistência se dá pelas duas instituições mais caras para o cristianismo. Uma é a família e a outra é a igreja. Amém. E uma outra coisa também assim, que eu acho interessante é quando a gente fala sobre a cultura afro, por exemplo, né? Que não deixa de ser, é uma cultura muito rica, né? Nos deixou muitas coisas, a influência na culinária é uma parte assim rica, né? Até hoje nós conservamos a culinária afro-africana, né? Tudo aquilo que eles preparam. Em Salvador, por exemplo, na Bahia, tem muito vatapá, não é? Tem outros pratos regionais que são bem, tudo provenientes da cultura afro. E também, onde ela se estende também a influência de uma cultura espiritual, né? Onde eles elevam aqueles orixás, a própria comida deles, eles oferecem, serve de oferenda para os orixás. E eu queria saber o seguinte, dentro dessa mistura, não é? Cultural e sociocultural e também nessa outra parte religiosa, eu pergunto assim, eu questiono assim, como é que nós vamos colocar um entendimento melhor sobre essa parte espiritual? Se isso é uma questão, nós podemos considerar esses atos, né, que eles fazem como um ato de fé, de religião deles, né? Estou me referindo à pessoa deles. Ou é só cultura mesmo? Em primeiro lugar, a gente tem que ver que essas manifestações que no Brasil se chamam de afro não tem absolutamente nada a ver com a representação fiel da África. Ah, tá. A África é, em sua totalidade, praticamente ou islâmica ou cristã. 95% dos africanos ou são muçulmanos ou são cristãos. Se você quiser falar da África negra, que é a África subsaariana, que é a África que tem mais contato com o Brasil, essa é praticamente toda cristã. Então, esses movimentos que se dizem afro não representam o continente africano nem de perto.
A Mama África, na realidade, é cristã, casada, conservadora. Aliás, é até pentecostal, na realidade. A Mama África, entendeu? Então, isso é uma deturpação do conceito do que é afro. Deturpação do conceito que é afro. Agora, há sim no Brasil uma religião, ou mais de uma religião, que se diz afro, que também não é, em sua maioria, exercida por negros, não. A quantidade de brancos que estão nessa religião é enorme. Basta que se veja, é enorme. Então, é muito importante que a gente vá para as evidências. Eu tive como ver isso, porque no meu curso que eu fiz, né, de sociologia, então a gente teve a oportunidade de ir nesses locais para ver as manifestações, como eles criam, e realmente a maioria desses lugares as pessoas eram brancas, viu? O que acontece, mas é que as pessoas dizem as coisas e não veem o que estão dizendo em confronto com a realidade, não checam na realidade. Então fica apenas a narrativa descolada da realidade. Nem o movimento das religiões ditas de matriz africana no Brasil são representativas da África, nem de perto são representativas da África, e nem é algo no Brasil exercido por uma maioria negra. Interessante, né? Até porque nós temos 8% de negros no Brasil, quando se quer dizer que tem mais de 50% de negros no Brasil, se somam os negros e os pardos. Só que quem é pardo? Pardo é qualquer mestiço. No IBGE, se você tiver um filho de um japonês com árabe, por exemplo, ele vai dizer o quê no IBGE? Vai dizer que é branco? Vai dizer que é negro? Vai dizer que é o quê? Pardo. Filho de um japonês com um índio, por exemplo, vai dizer o quê? Que é pardo. E esse pardo entra quando convém para a estatística dos negros e sai quando convém para a estatística dos negros. Depende do que você quer saber. Quando você pergunta qual é a população carcerária do Brasil, o povo diz que é majoritariamente negra. Não é. Não é. É majoritariamente parda, ou seja, mestiça. Mestiça, é. Mestiça de todas as cores. A gente aprendeu como mestiça, né? Que o Brasil era o país, né, que tinha um maior alto. Nós somos um povo mestiço. A gente dizia... maior grau de mestiçagem era o povo brasileiro, né? E ainda é. Só que não se ensina mais isso. Pois é. Nós demos a solução pacífica à tensão racial que se chama mestiçagem. Num país estruturalmente racista, as raças não se miscigenam, não se misturam. Nas nossas famílias, eu digo nossas famílias aqui no Brasil... Todo brasileiro, né? Todo brasileiro. Você vê toda a família tem uma pessoa mais morena, uma mais clara. Tem loiros e negros na mesma família. Então, isso é a nossa beleza. Essa é a nossa beleza, isso é o que deve ser festejado, deve ser enaltecido, porque nós demos a solução. A nossa mestiçagem é um tratado de paz quanto à tensão racial, em relação à tensão racial. Eu acho tão interessante essa colocação do preconceito, né? Porque hoje qualquer coisa que você disse assim é um preconceito. E na minha família materna, a minha última tia, porque minha avó teve 11 filhos, né? A última, ela era a mais morena da família. Tinha um louro do olho azul. E tinha ela que era mais morena. E os meninos, os irmãos dela, tudo chamava de neguinha, neguinha. Isso era carinhoso, né? Como eu tinha um cunhado também, que era bem moreno, e todos os irmãos e sobrinhos chamavam ele de neguinho. Não chamava nem neguinho, era neguinho. Eu chamava o nome dele colocando, mas isso era carinhoso. Se colocava isso com amor à pessoa. Mas hoje, se você disser, não é? Tem essa colocação da história do preconceito. A maior prova não é nem como uma família especificamente se comporta, porque os detratores vão dizer que aquilo é uma situação única. A maior prova é a mestiçagem. Então, se nós fôssemos estruturalmente racistas, nós não nos misturaríamos. As sociedades racistas, elas não se misturam. Então, quando você tem uma miscigenação por completo, ainda hoje, você vê que a sociedade não é racista. Estruturalmente. Não é dizer que não existam pessoas racistas. Pode haver pessoas racistas, como existem
assassinos, estupradores, pedófilos, pode haver racistas. É, Mas é a sociedade que ela não é estruturalmente racista. Por quê? Porque nós nos miscigenamos. E tem muitos exemplos, né, disso. Nós tivemos um presidente negro no Brasil quase 100 anos antes de Obama, que é Nilo Peçanha, em 1910. Pelé, considerado o Rei Pelé. A padroeira do Brasil é uma santa da Igreja Católica que é negra. Senhora Aparecida. É, Aparecida que é negra. Então, assim, não tem argumentos, né? São questões que são levantadas e induzidas, tentando, né, induzir as pessoas para um outro objetivo, não é? E, A gente e os sabe. negros são cooptados, eles são vítimas disso, porque eles são cooptados por essa narrativa, esse discurso, para se vitimizarem. Aí, quando eles se vitimizam, eles deixam de entender que a vida é dura e é dura para todo mundo. A vida é dura para todas as pessoas. Todas as pessoas. Aí, os que não vão se preparar para a dureza da vida, eles sofrem muito, porque vão pelo caminho da vitimização. Passam a vida toda se vitimizando e isso faz com que eles não Isso dá saiam. uma infelicidade, no meu ponto de vista, né? O indivíduo, você toda vez fazem de coitado, de sofrido, de marcado, de diferenciado, isso leva a pessoa à infelicidade, viu? Pois é isso. Agora eu gostaria de conversar com você sobre algo que está em todos os locais que nós vamos, no contexto evangélico, né? No contexto cristão, vamos assim dizer. Pode ser na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, onde é a reunião, o conjunto de pessoas cristãs, todas as pessoas falam que Jesus está voltando, né? A vinda de Jesus está breve. E nós sabemos que a Bíblia ela foi publicada mais ou menos em meados do século XV, não é isso assim? Publicada como? Em papel. Sim, na imprensa, né? É, Gutenberg. Sim. E então, quer dizer, faz muito tempo, não é? E é a mesma leitura. O que hoje leva a pensar, né? A pessoa falar que é bom porque a gente esclarece quem tem as suas dúvidas, não é? Porque Jesus está próximo a voltar. Quais são os diferenciais mais... Lembrar, antes da invenção da imprensa, né, as cópias da Bíblia já existiam pelos copistas. Aham. As pessoas copiavam, então já eram difundidas pelos copistas. Agora, com a invenção da imprensa, né, se popularizou com Gutenberg, Gutenberg. O que se diz, ou a razão por que se diz que Jesus está prestes a voltar é porque há muitas profecias sendo realizadas. Ezequiel 37 e 38, das profecias do restabelecimento de Israel em 1948. Algo que era impossível de acontecer pelos olhos naturais, aconteceu. E era previsto lá pela profecia de Israel, questão dos ossos. Uma alusão a Israel. Tem também, em Ezequiel, tem também a profecia que muitos estão vendo nesse alinhamento de Rússia, Irã, Turquia. Era algo que não era previsto e muitos estão vendo, além de outras profecias. Outros fatos. Outros tantos, né, como muitas famílias, né, filhos se voltando contra pai, pai contra filho, as famílias muitas dilaceradas. Então tem muita coisa que está acontecendo. Até a própria natureza, né, está muito revolta, acontecendo muitas coisas. Isso. Aí as pessoas estão vendo que estão as profecias se cumprindo e, portanto, estão concluindo que estamos à iminência, né, da volta de Jesus de Nazaré. Da volta de Jesus, né? É o que a gente espera, né, realmente, que seja breve. Como é que você vê a sociedade como um todo, assim, como é que a sociedade como um todo tem respondido ou responde a essa opressão individual
Porque muita gente está sentindo, né? Limitado, falta de liberdade de expressão, muitas coisas sendo jogadas. Você não pode falar, até a língua, né? Você estão querendo mexer. A sociedade está sob ataque feroz, tanto no ataque das liberdades, entre elas a religiosa, a liberdade de expressão, como na manipulação da própria linguagem. A linguagem tem sido manipulada desde as crianças. As crianças hoje não sabem mais ler. Você pega uma criança com 7, 8, 9, 10 anos, não sabe ler, porque abandonaram o método que funciona, que é o método fônico, e adotaram um método de alfabetização que é inservível para ensinar a criança a ler, que é o método global. A escola hoje não serve para ensinar a ler, a escrever, nem a fazer conta. Então nós estamos criando uma geração de analfabetos, que será uma geração de analfabetos funcionais. É a destruição da sociedade. O QI médio do Brasil hoje é um QI 83, que é extremamente preocupante. Se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais. Então, não só neste aspecto aí, mas também em outros tantos, né? Tem palavras hoje que nós não sabemos mais o significado. Há quem diga que não se pode definir nem o que é uma mulher, quanto mais definir conceitos como democracia, verdade. Não é verdade? A mulher que é bem palpável. Mulher Tá uma figura, né? não se sabe Exame definir. com tudo que você... Né? Qualquer pessoa com mínimo de treinamento, com uma só célula, sabe dizer se é de um homem ou de uma mulher. E hoje não é a militância da narrativa que você não sabe nem definir mulher, e ela quer definir democracia, quer definir ditadura, quer definir genocídio, quer definir... Então se manipula. O movimento LGBTista, que é o movimento político mais poderoso do Brasil, tem uma letra na sigla que é o Q, LGBTQ, né? Esse Q quer dizer queer, e ninguém sabe definir o que é queer. É uma palavra sem definição. Você fala e eu defino. Então há um horror, né? E esse movimento LGBTista, aliás, que não tem pouco a ver com o homossexual. O IBGE diz que menos de 2% da população do Brasil é de homossexuais e bissexuais. Menos de 2%. Então, como é que um movimento desse, que representaria menos de 2% da população brasileira, tem um poder tão grande? É um movimento patrocinado por heterossexuais. Então, a sociedade está vítima disso. E de muitas outras coisas. Isso tudo para destruir a mais bela, mais próspera, mais livre civilização já construída na história da humanidade, que foi a civilização ocidental. E a destruição dessa civilização é pelo método da descristianização do Ocidente. E para descristianizar, se atacam as duas instituições mais poderosas do cristianismo, que são a família e a igreja. A família é uma base muito importante, não é? Na educação da pessoa. Eu acho que a responsabilidade de criar é uma responsabilidade muito forte, porque normalmente, o modelo para a criança, para o jovem, são os pais, né? A família é essencial. Uma família é essencial. Aliás, é ela quem educa. A escola não serve para dizer o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, formar um bom cidadão. A família educa. A escola, como muito, serve para ensinar, e nem isso está fazendo, né? Me diga uma coisa, você acha que a maioria está vulnerável ou resistente? Vulnerável a quê? As investidas. A maioria está vulnerável, né? Vulnerável. E são poucos os que, de fato, entendem que é necessário se aprofundarem no estudo, no entendimento do que está acontecendo para que estejam resistentes. Então, aqueles que abrem os olhos é que conseguem conhecer, se aprofundar, estudar, estarem resistentes a essas investidas. A maioria está vulnerável ao feminismo, ao antinatalismo, ao antipatriarcalismo, ao LGBTismo, negrismo, indigenismo, veganismo, esses movimentos de ecologia profunda. Estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo aí o presidente da República está
lá na COP30 em Belém, num iate que consome litros e litros de óleo por dia, com um discurso contra o CO2. Você Como é vê? que pode, não é? E você vê que um desconhecimento ou até as pessoas não se questionam nem qual é a porcentagem de CO2 na atmosfera. Nós temos 21% de oxigênio na atmosfera. O Sim. CO2 é 0,04%. É menos do que isso na realidade. 0,039%. Menos que 0,04%. Se cair pela metade, as plantas morrem. É porque eu acho assim que as pessoas ainda não se voltam para a necessidade real, para a coletividade, para a natureza, para as necessidades que nós precisamos ter para a nossa sobrevivência, nosso bem-estar, saúde, né, física, saúde mental. Há um interesse particular nas pessoas, né? É um E interesse não de controle, né, das pessoas. de controle. Por exemplo, eu estava vendo ontem uma reportagem, disse que a China é um país, um dos países mais desenvolvidos, né? A China, e é o que mais solta, né? Para a atmosfera. A governança sustentável ambiental só é aplicada aos países do Ocidente. China, Rússia, não tem esse negócio não. Quer nem saber, né? Isso é algo para acabar com as empresas do Ocidente, acabar com a civilização ocidental. Você colocar um custo exorbitante sobre as empresas que compram essa ideia e se destroem. Então, eu acho que não tem saída no caso, né? Porque O cristianismo é a saída, né? É. O cristianismo é a saída, que liberta de tudo isso e abre os olhos. O cristianismo verdadeiro, né? Não o cristianismo falso, no cristianismo que é superficial. O cristianismo genuinamente bíblico. Tassos, e você acha que todo esse contexto assim que nós vivemos de desigualdades, né, em todas as áreas, na área social, na área econômica, cê- não sei, na religião, em tudo, você acha que esse movimento assim, porque nós vivemos hoje num mundo meio de ponta cabeça, não é verdade? E se você acha que isso prejudicou o relacionamento entre as pessoas, entre as gerações? Primeiro, a gente tem que dizer que tudo isso, em última instância, é fruto do pecado. É, Então, a razão de tudo isso é o pecado. A solução é Jesus Cristo. E segundo, dizer, sim, hoje em dia no mundo corporativo, no mundo das empresas hoje, existe uma dificuldade seríssima de comunicação entre as pessoas 40 a mais com 30 a menos. As pessoas que têm 40 anos para cima não sabem se comunicar com as que têm 30 a menos. As que têm 30 a menos são extremamente frágeis. Qualquer coisinha é muita coisa. É uma vitimização horrível. Ah, eu sofri isso, sofri aquilo, eu sou traumatizada disso. Eu não sei o quê, eu pareço uma casquinha de ovo. Incapaz de resistir à pressão, incapaz de superar as dificuldades, de olhar para a dificuldade, para os obstáculos, para as intempéries, para as vicissitudes da vida como obstáculos a serem superados. Elas sucumbem a tudo isso. E as 40 a mais, hoje, são pessoas que tiveram uma outra formação. Então, esse diálogo intergeracional, né, entre as gerações é um diálogo extremamente difícil. E isso é um dado real. É uma dificuldade hoje das empresas. É muito interessante. É uma dificuldade hoje das empresas. A maneira como falar, se você falar para uma pessoa 40 a mais de maneira mais direta, não tem problema nenhum. Rapaz, faça isso, não é assim não. Se você falar de uma forma assim para uma pessoa de uma geração menor, é capaz de ela alegar assédio, ficar de atestado durante uma semana, porque está com problema psicológico. Não, uma semana, estou dizendo um ponto de vista conservador, porque uns saem por 6 meses, um ano. Não é? Não é verdade? Crianças difícil. hoje têm depressão, ansiedade, onde é que já se viu isso na geração Bastante, anterior, né? E o número não é pequeno, Não, viu? é grande, é enorme.
Meu número é 100. Eu fui fazer uma cirurgia e o anestesiologista perguntou, né? Eu acho que tem alguma influência na anestesia, né? Perguntou, você toma algum remédio para ansiedade, para alguma coisa? Eu disse, não tomo nenhum remédio, não. Eu perguntei, mas por que você está perguntando? Tem muita gente que toma? Ele falou, quase todo mundo. Quase todo mundo que eu opero aqui toma. Isso é um dado alarmante, né? É um dado alarmante. É isso. A alimentação também é outro problema. Né? A mentira da pirâmide alimentar, que você tem que comer grão. E comer grão, você tem que comer carne, não é verdade? Carne. Comer proteína, essas coisas. Um carboidratozinho também. Aí fica um bocado de homem comendo grão. Aí isso é um problema de falta de masculinidade, falta de testosterona, né? Acorda de manhã, vai comer grão. Eu estou achando interessante. Mas é verdade, isso aí é verdade. Aí passa-se a ideia de que isso é bom, isso destrói. Aí um homem sem masculinidade não tem liderança na família, não defende a família. Porque se fala muito no papel da mulher, né? Tudo da papel, mas o homem tem que ocupar a posição de homem, porque senão não funciona, a casa não funciona. Tem gente que fala, tem um movimento aí que sobe a serra, como é o nome? Legendários que fala? É um pessoal que sobe a serra, não sei o quê. Eu não sei profundamente esse movimento, não. Como é, mas uma coisa eu sei, né? Hoje nas igrejas você tem poucos movimentos para homem, né? Tem muito para mulher. Tá mudando agora um pouco. Para o homem ser homem, assumir a liderança, a proteção. Né? Fala de masculinidade tóxica quando não existe masculinidade tóxica. O excesso de masculinidade é o que a gente precisa. Porque excesso de masculinidade é excesso de proteção, liderança, provisão. Né? O homem bater na mulher é crime, né? Não é excesso de masculinidade. Excesso de masculinidade é excesso de proteção. Então você tem homens hoje absolutamente efeminados. Você veja até mesmo as estrelas assim da mídia, do entretenimento são... mais recentemente, já vem de um tempo essa mudança, são homens que parecem mulheres. Homens andrógenos. Você olha para você não sabe se é um homem ou se é uma mulher, né? Antigamente eram figuras masculinas. Figuras masculinas. Hoje em dia você tem uma transição. Às vezes você olha e não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Eles são os galãs. Os galãs são homens efeminados. Então, isso tudo é uma expressão cultural do entretenimento que é um sintoma do que está acontecendo na sociedade. Então, as mulheres hoje vão casar, as mocinhas hoje vão casar, aí em vez de procurar um rapazinho que vale a pena, fica procurando como se fosse uma amiguinha para ficar de mão dada, vendo dorama e chorando, não é verdade? Com aquele rapazinho. Então, quer dizer, um homem que fica chorando vendo dorama não está pronto para ser um marido nos termos de Efésios 5:25, que ser capaz de morrer por sua esposa, né? Então, é um problema. É uma mudança, assim, muito... As coisas mudaram para pior, na realidade. Uma mudança radical, forte, e que... Eu acho que, assim, que a solução, realmente, das nossas vidas, em quaisquer áreas, segmentos, é Jesus, não é? É feliz da pessoa que tem o Senhor consigo. É verdade, é o que liberta, né? É o que liberta, que tem intimidade. Você pode passar pela dificuldade, mas você nunca passa só, não é? É isso. Eu queria saber de você o seguinte: o que você deixaria, assim, numa palavra para as pessoas em geral, os jovens, mulheres, homens, que estão se sentindo assim, como é que eu posso dizer, tolhidas, né? Presas nas circunstâncias atuais, com problemas diversos de família, de marido, de filho. O que é a atitude, né? A mensagem que você deixa para uma pessoa dessa, que está oprimida? Para que a pessoa mude a situação, existem duas coisas que têm que ser mudadas. A primeira é a natureza da pessoa e a segunda é o ambiente a que a pessoa é exposta. Então, são dois fatores centrais para mudar uma pessoa.
E Deus, ele nos dá a possibilidade dessas duas mudanças. A mudança da nossa natureza se dá quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus não apenas nos dá a mudança da natureza, mas nos dá a possibilidade de vivermos expostos a um novo ambiente que nos influenciará. Esse novo ambiente é a igreja genuinamente bíblica. Então, como é que a pessoa muda? Tendo uma nova natureza e se expondo ao novo ambiente. Então, o que é que todos devem fazer? Se arrependerem dos seus pecados, entregarem a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, procurarem uma igreja genuinamente bíblica e congregarem para que estejam convictos da verdade, para que possam ir ao mundo para enfrentar o mundo. Porque o mundo nunca vai concordar com o cristão genuíno. Se o mundo está gostando de você, você tem que reavaliar a sua saúde espiritual. É verdade. Então, esse é um problema. Pessoas que não querem nem se aproximar. Isso mesmo. Então, a solução definitiva é essa. Não existe outra. É a definitiva. Agora, existem os problemas. Né? Existem igrejas que não são genuinamente bíblicas, não é? Igrejas que pregam outras coisas. Tem igreja que não prega certas partes da Bíblia, não prega todo o conselho. Eu acho que há muito despreparo também, sabe? Eu não sei, Da sabe? liderança. A mensagem do arrependa-se dos seus pecados. Essa é uma mensagem que é feita por João Batista, feita por Jesus, feita por Pedro em Pentecostes, feita por toda a igreja. Tem igreja que não prega isso. Uma igreja que não prega o arrependimento dos pecados e entregar sua vida ao Senhor, essa igreja não é bíblica. É. Então- É um dos pontos mais importantes. É arrepender-se de todo o seu coração, Exato. não é? Então, tem igreja que não prega isso, né? Igreja que prega uma visão ou de miséria ou de prosperidade exacerbada, como se isso fosse o coração do evangelho. Isso é uma consequência. Todos prosperam no evangelho, em todas as áreas, mas isso não é o centro do evangelho. Aí o que acontece é pessoas nas igrejas, muitas vezes tristes, desapontadas, porque lhe é pregado um evangelho que não é o verdadeiro. E eu acho interessante que a prosperidade, na realidade, Deus não tem nada contra a prosperidade, né? Nem nada contra o dinheiro. Mas as pessoas ligam muito, associam, na maioria, a prosperidade à prosperidade material, né? Eu prosperei, eu comprei um carro novo, eu prosperei, eu comprei uma casa, vendi a minha, comprei uma muito maior. A prosperidade está ali. Enquanto que a prosperidade, essa prosperidade financeira, vamos dizer assim, é uma consequência da sua prosperidade interior como um todo. O que você faz, o que você não faz mais, não é? O que você fala, ao que você se expõe, ao que você deseja ver. Tem uma quantidade enorme de pessoas de alto poder aquisitivo que estão absolutamente cooptadas pela depressão, pela tristeza, por tudo isso. Então, quer dizer, o que a prosperidade verdadeira, a prosperidade do espírito, da alma. Isso. Também a ausência de necessidades para que você possa pregar o evangelho. Então, o foco nesses pontos torna, muitas vezes, a pregação não bíblica. E isso tem consequências graves porque acaba afastando a pessoa de Jesus. Então, tem muita gente pessoas que vão para a igreja desse tipo, que mais cedo ou mais tarde não se afastarão apenas daquela igreja, mas se afastarão de Jesus. Então, as pessoas que fazem isso, né, arcarão com uma responsabilidade muito grande perante o Senhor. Depois terão que responder perante Deus, né? Com certeza. Tassos, devido ao nosso tempo, nós estamos chegando ao final. Gostaria que você pode se despedir das pessoas aí. Mãe, eu quero lhe agradecer muito por este honroso convite para o podcast Entre Gerações. Dizer que eu estou sempre à disposição para que a gente possa bater esse papo. Eu oro para que esse projeto cresça cada vez mais, se entreviste cada vez mais pessoas diferentes e que seja mais um tijolo colocado, né, no muro da expansão do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a todos. Os que não me seguem nas redes sociais podem fazê-lo por meio
do meu Instagram, que é Tassos Licurgo, TASSOSLYCURGO. Meu nome ia ser Tasso, no singular, mas quando eu nasci eu era grande, aí você botou logo no plural. É Ficou, isso, né? ficou, O menino nasceu com o tamanho de dois. ficou Tassos Licurgo, É, TASSOSLYCURGO. é Muito todo obrigado. minúsculo? Eu acho que não tem muito isso, não. Hoje em Não, dia, tem que botar, né? acertando a letra. É. Então, queridos, foi um prazer muito grande esta tarde hoje. Foi assim uma coisa que encheu meu coração ter a oportunidade de conversar aqui com meu filho, sabendo do valor que ele é, da potencialidade que ele tem. E agradeço ao Senhor, né, a oportunidade que ele nos dá. E para vocês, eu espero que tenham aproveitado, né, recebido nesta tarde, entendido as coisas que nos são lançadas de formas contrárias, adversas, com um colorido diferente, não é? Para que a gente se anime com as coisas que não são reais, verdadeiras. E chegamos aqui ao final, esperamos você na nossa próxima edição. Que Deus abençoe grandemente. Recebem agora, nesta tarde, um beijo no seu coração.